Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Pop AE Ciência em Play, o podcast de ciência produzido pela Agência Escola da Universidade Federal do Paraná. Para começar, queria fazer um questionamento para quem está assistindo, enfim, que é o de que você acha que a gente vai estar comendo daqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos. Porque, como a gente sabe, a população mundial, nos últimos 60 anos, ela triplicou. E, segundo estimativas da ONU, para a gente ter mais de 10 bilhões de pessoas na Terra até 2050. Então, a indústria alimentícia está tentando se reinventar. Até porque, como a gente sabe também, a agropecuária é uma das coisas que mais não queria dizer assim, mas degrada nosso planeta de certa forma. Então, esse era um primeiro questionamento para introduzir um pouquinho desse tema. Algumas das alternativas que surgem e que estão por aí, várias são as que são apresentadas, mas a carne celular, que é um dos temas que a nossa professora Carla vai trazer para a gente, e também o veganismo, que a gente trouxe a Paty para conversar um pouco sobre isso. Antes de eu pedir para vocês se apresentarem, eu vou dar um serviço aqui, que é bem rapidinho, só para a gente ter, que eu gosto de chamar de Publi UFPR. Então, se você ainda não viu o conteúdo que a gente produziu durante a reunião anual da SBPC, que é o Bate-Pop AE especial SBPC, vale muito a pena conferir. Tem mais de 30 entrevistas, que são conversas com cientistas de diversas áreas, tanto espaço, genética, financiamento de pesquisa, carne celular, e muitos temas muito interessantes. Está disponível todos os episódios no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Também queria agradecer ao Departamento de Comunicação por ceder o espaço que a gente utiliza aqui para a gravação do Bate-Pop e ao FPR TV, que já forneceu vários equipamentos para que a gente pudesse gravar. Então, bora lá. Só para a gente começar, vou pedir para as nossas convidadas, então, né, Jô, a se apresentarem. Então é com vocês. Quem vai começar? Então, boa tarde, Joana, boa tarde novamente, Hertz, professora Carla, ouvintes. Estou bem feliz de estar aqui, inicialmente antes de me apresentar. Fico muito feliz de estar em espaços, ambientes que possam trazer temas tão inovadores, tecnológicos e que envolvam o direito dos animais. Então, isso me deixa muito, muito feliz. Bom, vamos lá. Eu sou advogada, especialista em direito animal, sou coordenadora de grupos e núcleos da SBB pelo Brasil. Nós temos diversos grupos nas cidades aí pelo país. Coordeno também o VEG Action, que é a nossa comunidade de cyberativismo, com mais de 2.000 ativistas voluntários pelo Brasil, sempre trabalhando em favor da causa vegana. Acho que, resumidamente, bem, mais simples, melhor. É isso, professora. Boa tarde também a todos. Joana, professor Hertz, um prazer enorme. Eu sou uma admiradora do projeto Agência Escola, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui junto com você, Patrícia. A honra é toda minha. SVB o nome é tudo de bom. Quem não conhece, tente conhecer. A SVB é maravilhosa, né? Então, meu nome é Carla Molento, eu adoro o FPR é minha alma mater, né? Eu fiz graduação, pós-graduação e agora sou professora aqui na área da medicina veterinária. Hoje eu coordeno o laboratório de zootecnia celular, que é um laboratório novo, né? Ainda está sendo, na verdade, implantado na universidade. A ideia é a gente fazer ensino, pesquisa e extensão de novas formas de se produzir alimentos. Na verdade, a grande área são as proteínas alternativas, que são alternativas porque elas são proteínas alimentares, então, para a gente consumir, que são parecidas ou realmente de origem animal, mas são alternativas àquela ideia de se criar e se abater animais para consumo, né? E esse laboratório, ele na verdade, assim, eu costumo brincar que é filho do Labeia, que é o Laboratório de Bem-Estar Animal, que é a minha área principal de atuação, que é a proteção animal, né? Então, pela proteção animal também que eu acabei entrando nessa nova área, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente vai poder falar sobre várias coisas interessantes, né? Pedir para o Hertz se apresentar também, que é uma carinha nova aqui no podcast e é um professor aqui do departamento. Fala um pouquinho sobre você. A gente já começa falando, né? Então, bom, eu sou o professor Hertz Wendel de Camargo, aqui do Departamento de Comunicação. A minha área de pesquisa estava falando para a Jo aqui agora há pouco no intervalo, são duas coisas que parecem opostas, mas que se complementam. É a antropologia, eu estudo religiões afro-ameríndio brasileiras,
E, ao mesmo tempo, também tem um laboratório de neurociência, que é o Synapsense, que a gente estuda a neurociência do consumo. Então, por isso que eu acho que eu fui convocado aqui pelo Faxina. Estou aqui de dublê do Faxina hoje, né? Então, que é o professor que comanda aqui também, junto com a Jo, o podcast. Então, eu estou aqui para, né, que a gente tenha a publicidade, a pesquisa, né? A antropologia do consumo, a neurociência do consumo tem muito a ver com essa temática, porque a gente que é da publicidade tem um papel muito importante. A gente está, né, praticamente somos a engrenagem da sociedade que estimula as pessoas a consumirem cada vez mais. E aí, né, a consciência é importante nesse ponto também. Então, acho que esse bate-papo aqui vai ser ótimo para quem também gosta de publicidade, pesquisa publicidade e consumo. Pode começar fazendo a primeira pergunta. Primeira pergunta eu vou fazer para Carla. Até por uma questão técnica, professora. A gente chama de carne sintética, carne de laboratório ou carne celular. Qual é a expressão correta ou são sinônimos? Eles são termos que se referem ao mesmo tipo de processo e produto, mas eles têm suas características. E, atualmente, a terminologia considerada adequada é carne celular ou carne cultivada. São sinônimos perfeitos, tá? Porque, então, atualmente, a gente não considera mais adequado falar em carne de laboratório ou de carne sintética, e tem várias outras sinonímias que a gente também poderia discutir. Mas essas duas que você trouxe, Hertz, carne de laboratório, as pessoas entendem o que a gente quer dizer, mas é uma terminologia inadequada porque não se produz alimentos em um laboratório. Os laboratórios são necessários para desenvolvimento e para pesquisa, tanto para carne celular, quanto para carne convencional, quanto para qualquer alimento que a gente possa pensar. Pesquisa é feita em laboratório. Mas produção de alimentos, não. É só pensar na quantidade que a gente precisa e o que é um cenário de laboratório. Então, a terminologia carne de laboratório, ela não é correta, porque ela dá a impressão de que a gente vai produzir alimentos num laboratório e, na verdade, os alimentos são produzidos no campo, continuarão sendo produzidos no campo, né? Essa nova estruturação de sistemas alimentares alternativos ao uso de animais, eles não vão tirar do campo a produção de alimentos. Então, isso é uma coisa importante que talvez também ajude as pessoas a entender que não é nada tão novo e tão diferente, né? Porque a proposta de se produzir alimentos a partir de células é muito antiga, porque toda vez que alguém come queijo ou um iogurte, ou a gente toma uma cerveja, ou a gente toma um vinho, a gente está consumindo produtos de tecnologia celular, só que são tão já consolidadas que ninguém pensa nisso. Mas então é só para tirar essa ideia de uma coisa tão diferente, né? Carne sintética, aí está completamente errado, né? Porque se o sintético dá a impressão de algo que não é natural, de algo que é montado lá, e as pessoas pensam em coisas assim, as pessoas já me falaram, mas isso aí é para astronauta, tá? Até pode ser também, né? Mas não é a realidade do produto, é um produto alimentar, como vários que a gente tem, né? E quando você produz carne por tecnologia de cultivo celular, é a carne real, não é um produto que simula ou que é parecido, que tenta imitar. Porque você está partindo das células do organismo animal. Então, se eu pegar uma célula do meu músculo e colocar num ambiente adequado, que ela tenha tudo que ela precisa, da mesma forma que ela tem dentro do meu organismo, ela vai crescer, vai se manter viva, vai se diferenciar. E ela tem o meu DNA. Não é uma síntese, não é transgenismo. As pessoas falam, é transgênico, câncer, né? Não tem nada disso. É a célula do animal que hoje, como a gente sabe já multiplicar levedura e fazer cerveja, hoje a gente tem tecnologia para que um tonel onde a gente produz vinho também possa ter tudo o que é necessário para uma célula de um organismo animal conseguir sobreviver e se multiplicar. Então, é simples assim. Então, tem nada de sintético, da mesma forma que a gente não chamaria a cerveja de um produto sintético, né? Mas o desenvolvimento do estúdio, do estudo aqui, que inclusive é o único laboratório da América Latina a fazer esse estudo com carne celular agora aqui na UFPR, né, que você está coordenando, em que nível que está? Queria que você explicasse um pouquinho mais do que vocês estão fazendo lá nesse momento, assim. Tá. Então, assim, a gente fica sempre um pouco receoso, né? A gente gosta, né? De terminar, primeiro. Então, assim, tem vários laboratórios hoje no Brasil estudando vários aspectos necessários de desenvolvimento para que a carne celular, a carne cultivada, chegue no mercado. Hoje em dia ela é muito cara e isso precisa, através de pesquisa, que esse custo vai baixar. Enfim, tem vários desafios, tá? Mas, assim, o nosso laboratório aqui da UFPR, ele tem uma característica interessante porque ele é um laboratório que não tem um foco só de pesquisa.
ele tem foco de ensino. E se a gente vai desenvolver uma nova cadeia de produção de alimentos, a gente precisa formar pessoas, a gente precisa ter profissionais aptos a trabalharem nas indústrias que já estão demandando, por sinal, né? A JBS recentemente abriu 26 vagas, né, para o centro que eles estão montando em Florianópolis. Então, com essa característica de formação e de extensão também, que é uma interação que a gente faz até com a própria comunicação, talvez a gente tenha uma característica bem interessante assim, e inovadora, né? Nesse sentido, a gente está inserido dentro de um projeto maior e que a gente tem o privilégio de ter tido aqui no governo do estado do Paraná uma compreensão diferenciada que outros estados ainda talvez não tenham atingido, né? Que foi, através da Agência de Fomento à Pesquisa, né? Aqui no Paraná, que é a Fundação Araucária, a aprovação de uma proposta nossa da formação de uma rede de equipes de pesquisa, né? Então, aqui no Paraná, a forma como se fomenta redes de pesquisa acabou recebendo o apelido de NAP. NAP é Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Então, nós propusemos essa formação, né, e ela foi aprovada, e hoje existe, então, o NAP Proteínas Alternativas. E com isso veio os subsídios financeiros para que tudo aquilo que a gente já tinha em mente pudesse virar realidade, né? Então, hoje, para responder mais diretamente a tua pergunta, Joana, a gente tem a chegada de equipamentos para que a gente possa implantar o funcionamento do laboratório. Então, ele já existe como uma unidade da Universidade Federal do Paraná. O Laboratório de Zootecnia Celular foi fundado no dia 20 de setembro do ano passado. E ele está hoje recebendo os equipamentos ainda para que a gente possa começar a ter, de fato, um cultivo celular e todos os estudos com os quais a gente pretende contribuir, e principalmente ter aulas práticas para as pessoas perderem esse medo do novo e perceberem, não, mas isso aqui a gente já sabe fazer. Cultivar célula, a gente já sabe cultivar célula, inclusive célula animal há muito tempo, né? Os desafios são principalmente ligados ao escalonamento, tá? Porque toda a tecnologia de cultivo de células animais, então células que precisam de estar dentro de um organismo para crescer, ele se desenvolveu na área médica, com a prerrogativa de produzir tecidos funcionais. Então, por exemplo, hoje a gente tem cultivo de pele humana em laboratório. Se você precisa, por causa, por exemplo, de uma queimadura, de um problema, de um trauma, né, mecânico à pele, você pode ter um enxerto de uma pele produzida em laboratório. Então, as necessidades desse tipo de cultivo celular são muito diferentes. Você tem pequeníssimas quantidades, quando comparado a alimentos, e você tem um tecido que precisa funcionar. Ele precisa se comportar, de fato, como pele e ser incorporado pelo organismo vivo e continuar sendo uma pele funcional. Para a alimentação, a demanda é outra. A gente não precisa de um tecido funcional, mas a gente precisa, ao invés de produzir em placas de Petri, a gente precisa de bioreatores de 20 toneladas, 50 toneladas, para produzir alimentos a um preço que seja compatível com a chegada no mercado, né? Joia. Eu tenho uma questão aqui para a Patrícia, né? Então, tudo isso que a Carla está trazendo para a gente, e aí, pensando no veganismo, pensando na sua causa, pensando nesse trabalho que você desenvolve, a gente sabe que na evolução humana, há milhares de anos, eu acho que quando a espécie humana se entregou aos deleites da carne, né, teve um salto no desenvolvimento do cérebro humano, né? Então, o homem, a partir do momento que ele começa a consumir proteína na história dele, da evolução, o cérebro desenvolve, outras funções do corpo humano também se desenvolvem. A gente sabe, por exemplo, a carne bovina, né, todo o complexo B, os nutrientes, ferro, potássio, magnésio, selênio, então aminoácidos, tudo isso estão presentes na carne bovina. Como que a gente pode, a pergunta seria, como que a gente consegue, dentro da alimentação vegana, substituir esses nutrientes, né? E é possível, né, você equiparar, né, a pergunta clássica, né? É possível você Mas e as proteínas? Se alimentar, né? E tudo isso aí emendando. A pergunta seria, como que a carne, né, celular, ela entra nesse cenário do veganismo? Olha só, quanta coisa eu poderia já adentrar ali com essa pergunta, né? A famosa, e as proteínas? E as proteínas? Bom, eu não sou da área de nutrição, né? Mas já é recomendado tanto pelo Ministério da Saúde, por todos os conselhos, Conselho Federal de Nutrição,
por todas as associações de nutrição que é perfeitamente possível a gente se alimentar exclusivamente de alimentos à base de vegetais. Terem todos os aminoácidos que é encontrado na carne, só que, diferentemente, ele é encontrado no reino vegetal em diferentes fontes das leguminosas. Então, tem um pouco nos feijões, nas lentilhas, no grão de bico, na ervilha. Então, fazendo aquele prato bem colorido. Inclusive, no site da SVB, a gente pode depois mencionar aqui, tem um link com vários e-books gratuitos para como montar esse prato nutricionalmente completo, sem faltar nada dos aminoácidos, né? Das proteínas. Sobre essa questão, tem muitas teorias que mencionam sobre a evolução da espécie, quando se alimentava de carnes, etc. Tem também estudos que indicam que existiam populações que se alimentavam exclusivamente de vegetais. Era uma alimentação 100% plant-based. Mas nada impede da gente sempre caminhar à evolução, né? No desenvolvimento da sociedade, tem diversas formas que a gente usa os animais para absolutamente tudo. Eles são explorados. Não só na alimentação, para vestuário, entretenimento, testes. Mas na alimentação é basicamente onde tem a maior parte dos maus-tratos, né? A crueldade envolvida com os animais. Então, é aí que entra a possibilidade das carnes cultivadas, porque embora já existam esse universo de carnes alternativas, que é a base de vegetais, ela não seria direcionada exclusivamente para os veganos, né? Talvez eu, vegana, pode ser que, para mim não me sirva uma carne dessa, mas ela abre a oportunidade da escolha para quem ainda não conseguiu se desfazer daquele desejo, daquele apego com o paladar, porque isso se resume ao paladar, né? É cultural essa questão, porque como já é comprovado de que não há necessidade da gente se alimentar da proteína animal, da carne, então por que não parar? E o problema, a gente chega... Claro, além daquele linkzinho de visualizar o animal não como um instrumento, como algo para ser explorado das diversas formas, como um alimento, porque não é, né? Deveria ser considerado por um fim em si mesmo, por si só, para ter a dignidade reconhecida, etc. Mas para aquelas pessoas que ainda estão nesse processo, porque a sociedade, a gente caminha, né? O veganismo, ele é um fim, né? Ele é um caminho. Então, são escolhas que nós fazemos na medida do possível e do praticável para excluir os animais do prato, do vestuário, dos testes, etc. Então, a carne cultivada, ela vem com os olhos da SVB mesmo perante isso, com os olhos muito de esperança, assim, para isso. Embora seja algo muito novo, a sociedade tem que entender muito sobre isso, né? E como isso entra até o papel importantíssimo da informação, etc. Mas como a doutora Carla explicou muito bem, que não tenha a ver com essa questão sintética, etc., eu acho que dá para ter um olhar bem esperançoso e naquela ânsia também disso, né? Porque para escalonar e produzir em algo realmente em larga escala é uma esperança para que o futuro vegano chegue logo, com certeza. Ótimo. Aproveitando, né? Eu vou me colocar no lugar daquela pessoa que está em casa, que está acessando o nosso podcast Boa. e não sabe nada, né? Como que é cultivar a célula, Carla? O que é esse cultivo? Olha, Né? cultivar... O que eu coloco ali no laboratório para fazer ela crescer? A gente precisa dar para a célula tudo que ela tem quando ela está dentro de um organismo, tá? Quando a gente fala de célula animal, por isso que esse processo é um dos últimos. A gente já sabe há milênios cultivar micro-organismos, fazer cerveja, fazer vinho, cultivar levedura, que já é um organismo um pouco mais complexo, mas ainda assim de vida livre, né? Agora, quando a gente fala de uma célula animal, ela está dentro do nosso corpo. O que a célula tem quando ela está no nosso corpo? Ela tem, se for um animal, né, de sangue quente, como a gente diz, um animal endotérmico, ela tem uma temperatura controlada, ela tem um fluxo constante de nutrientes e uma retirada constante de dejetos, que quem faz é o sangue, né? Ela tem sinalizadores para crescimento, então são hormônios, fatores de crescimento que circulam, né, na nossa circulação e que vão determinando
como essa célula deve crescer, até que ponto o tecido precisa crescer. Você vai lá, faz uma musculação, suas fibras, né? Porque vem uma outra sinalização. Então, quando as pessoas pensam assim, nossa, carne de laboratório e vai ter câncer, né? Na verdade, a gente tem muito mais controle do crescimento celular quando as células estão fora do nosso organismo, né? O que acontece? Tradicionalmente, lá no princípio, qual é o melhor meio de cultivo para a gente dar para essa célula? É o sangue, né? Então, por isso que tem uma prática de início de utilizar o soro, o famoso soro fetal bovino, né? O que é o soro? O soro é a fração líquida do nosso sangue, né? E claro que quando a gente fala da indústria da carne celular ou da carne cultivada, a gente está falando de um cultivo celular onde as células sejam alimentadas sem nenhum produto de origem animal. Isso não faz sentido. A gente vai criar o animal para alimentar a célula fora do animal. Não é por aí, tá? Então, esses são ainda desafios também que estão sendo estudados para que a gente tenha... Já existem meios de cultivo sem ingredientes de origem animal, mas eles precisam ser melhorados para essas células crescerem mais rápido. Porque a gente precisa aumentar a eficiência da produção do cultivo celular para que ela fique num preço que chegue, no mínimo, a parear com o preço da carne convencional, mas eu acredito que no futuro vai ser ainda mais barato do que a carne convencional. Tá? O que isso... Gente, é muito simples. Eu acho que a gente complica porque tem tantos termos e por isso é legal estar aqui com vocês, né? É muito simples. Quando a gente pensa numa célula, como que a célula cresce? A célula se divide. Pá. Então, de uma célula, quando ela se divide, você tem 2 células, né? E essa é uma das coisas que mostra como a produção celular é muito mais eficiente, tanto do ponto de vista ético, nem se fala, né, Patrícia? Mas do ponto de vista de uso de recursos ambientais. Porque quando você pensa em uma célula, é fácil, né? De uma vira 2. Se você pensar em 1 tonelada de células, num processo de divisão celular de 1 tonelada, você tem 2. Então, a capacidade de produção é um negócio absurdamente alto, né? E a gente está falando, então, de condições que são muito... O que vai, né? Vão os nutrientes, tem que ter uma circulação dentro do bioreator para retirada também dos dejetos, tem que ter uma temperatura controlada, tem que ter uma oxigenação, o sangue também traz oxigênio, né? Quando a gente respira, tá? Mas, para simplificar, é assim, ó. Por que a gente faz ração para alimentar um animal de produção? Ou por que a gente come? Na verdade, a gente come para alimentar as nossas células. Então, a gente está tirando uma etapa de um todo que já está super bem conhecido, né? E, ao retirar somente a célula, primeiro a gente retira a crueldade, porque uma célula... Se precisasse doar as células minhas hoje, eu doaria quantas quiserem, né? Porque a célula não vai sofrer, né? Então, existe muito ainda... muito mistério, né, quando as pessoas pensam nisso. Mas as células não sofrem, né? Elas são exatamente as células que você precisa. Então, quando você produz um animal, você mata um boi, falando de uma maneira um pouco pragmática, né? Você mata um boi, metade mais ou menos do peso dele é músculo, a outra metade é osso, é víscera. Então, olha a eficiência, né? Que é muito baixa em termos ambientais, tá? Então, ineficiência, né? Ineficiência. Agora, é importante a gente lembrar que, primeiro, a gente não precisa comer carne animal, então a gente não precisaria nem da carne celular, porque nós somos perfeitamente saudáveis, se não mais saudáveis, numa alimentação à base de plantas, tá? Essas novas tecnologias não são, como na maioria das vezes as pessoas pensam, isso é bom para quem é vegano, para quem não quer comer carne e tal. A carne celular é justamente uma tentativa de resolver o problema de que muitas pessoas querem comer carne, mesmo sabendo que não tem planeta para isso, que a produção de carne convencional é excludente, porque nunca a gente vai alimentar nem os 8 bilhões de hoje, quanto mais os 10 bilhões do futuro, com carne à vontade, porque precisaria de mais planetas, o planeta não dá, né? Então, apesar de tudo isso, e aí eu estou muito interessada em fazer perguntas para você, Hertz, porque isso tem a ver com como é que a gente dissocia as coisas quando a gente pensa no consumo. Como que as pessoas sabem de tudo isso e elas falam, mas é tão gostoso, né? Vai ficando para depois, né?
era uma das perguntas que eu ia te trazer, que tem um termo que estão chamando de paradoxo da carne, Ah, sim, que é o de você saber se sentir culpado, saber e não querer consumir, mas consumir mesmo assim. E daí não querer saber dos meios, da forma como é produzida, para não se sentir culpado, sabe? Eu queria trazer uma coisa nisso de que a gente voltar um pouquinho, que a gente estava falando da publicidade, da cultura de consumo de carne, que eu acho que é um dos grandes empecilhos para tudo isso. E trazer umas curiosidades bobas, assim, mas, tipo, que a gente sabe que a indústria da carne no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil ela é muito forte, e não só a indústria, como a propaganda. A propaganda de carne, ela sempre foi extremamente massiva. Você vê propaganda da Friboi, da JBS, tipo, desde que você nasce, você tá vendo ali na televisão. E teve até uma notícia que saiu esses tempos de quando o Roberto Carlos virou garoto propaganda da... Acho que foi da Friboi Acho que foi da Friboi. E ele é um vegano assumido há muitos e muitos anos, né? Aí saíram notícias de que ele foi fazer as propagandas e ele não encostou, não chegou perto, não... Mas ainda assim, ele estava ali fazendo a propaganda. Ele é vegano há muitos e muitos anos, ainda assim estava... Então, acho que essa pergunta é um pouco pro Hertz, mas também para vocês, de como que vocês imaginam a gente ultrapassando esse ponto cultural que e não só o ponto cultural, mas também o agronegócio, que eu imagino que é um grande empecilho para desenvolvimento desse tipo de pesquisa em vários lugares, porque não é de interesse comercial, sabe? Ou não? É uma pergunta minha. Ou eu tô só... Quantas horas dura o podcast? Isso que eu pergunto. Vai ter episódios? Dá pra ser série? Acho que essa questão... Nossa, eu quero falar tanta coisa, Jana. Quanta coisa. Se dividam, quem começa? Vamos começar pelo final. Tudo bem. É de muito interesse do agronegócio. Total. As novas carnes, né? Tanto que você vê, por exemplo, a JBS acabou de divulgar um investimento de 62 milhões de dólares no então, centro de pesquisa. O agro com a carne celular, ele não... ele vai se reinventar. Não, ele vai acrescentar. Para eles é mais um nicho, entende? Entendi. Por quê? Mais um nicho. Porque vai crescer. Não tenha dúvida que a gente está passando, a gente tem o privilégio de passar por uma revolução. Totalmente. A gente, inclusive, publicou um artigo assim num periódico internacional que é o Reduto da Carne, que se chama Meat Science. Nós publicamos um artigo lá que se chama A Grande Revolução da Carne. Daqui 10 anos, a gente não tem ideia de como as coisas vão estar. Elas estão andando mais rápido do que o previsto. Por quê? Porque alcançou o interesse do agronegócio mundial e aí vem dinheiro. Né? Porque isso vai dar lucro. Gente, é mais uma forma de produzir alimentos. É simples assim do ponto de vista de quem não está preocupado com tantas coisas que nós aqui estamos preocupados, tá? Então, sim, é agronegócio e isso é uma excelente notícia, né? A parte do paradoxo da carne e de outras questões que eu queria muito trazer é porque, assim, pensa aqui. Para responder a pergunta mais simples, né? Estamos caminhando para um veganismo, para um vegetarianismo, está aumentando em todos os países, inclusive no Brasil. Só que, assim, a angústia é muito devagar. Exato. É muito difícil a mudança cultural. É muito difícil. Então, aonde que entra essa proposta de carne celular? Ela entra para esse enquanto isso, porque a gente mata cerca de 80 bilhões de animais. Só pensando em animais terrestres. Só pensando muito, vaca, né? Porco e frango. Sem incluir os aquáticos. Sem incluir, porque daí é incontável. É infinito. Então, a gente mata 8 bi... olha como isso é incoerente. A gente mata 8... Cria, usando recursos ambientais, e mata 80 bilhões de animais. Eu não consigo imaginar esse número, né? Para tentar alimentar 8 bilhões de humanos. A conta não fecha. Não tem lógica. Se a gente pegar a comida que a gente usa para 80 bilhões de animais, a gente alimenta 8 bilhões todos. Não tem mais fome no planeta e sobra. Sobra terra. Precisa plantar menos. Entendeu? Porque a pessoa fala assim, você é vegetariano, você é vegano, você come soja, é a soja que está destruindo o planeta. Sim, mas quem come mais soja? Se a gente for num restaurante, se você pedir um peito de frango e eu pedir um tofu, quem está comendo mais soja? O frango. Claro, você está comendo muito mais soja quando você come um peito de frango. Exato. Né? Então, assim, a ideia da carne celular, eu não quero monopolizar. Não, mas assim, vocês vão me cortando, tá bom? A ideia da carne celular é muito mais difícil e lento mudar a nossa, assim,
história cultural de comer carne do que mudar a forma como a gente produz a carne. Com Tá? certeza. Então as pessoas podem, eu adoro fazer meu churrasco. Tá, faça teu churrasco. Use carne vegetal. A carne vegetal tem menor custo ambiental também. Ela é melhor do que a carne celular, tá? Em vários sentidos. Mas, não quero de planta, eu quero comer carne de verdade. Então, Ainda tem aquela você vai ter a resistência, carne né? de Sim. Do verdade, paladar. mas produzida com menos recursos ambientais e sem matança, crueldade animal no processo, tá? Então é isso. Por isso até que é chamada de outro termo é carne limpa, né? Que tem agora sido usado, né? A carne é um acho termo que que já caiu, tá, Patrícia? Acho que é por essa questão do abate, né? Não, a carne limpa, Também. na verdade, tem dois termos que são, eles falam em inglês value-laden, né? Que são termos que trazem valores, e aí, valores éticos. E aí, às vezes, isso não é bem aceito, por mais difícil que seja de entender, né? Então, tem a carne sem abate. É sinônimo também. E faz alusão ao fato de não ter envolvimento de sofrimento e matança de animais. E a carne limpa é um termo que foi proposto, tem até um livro que se chama Carne Limpa, que o autor é o Shapiro, né? Ela veio na esteira da energia limpa. Esse limpa, carne limpa, é no sentido ambiental, Da sustentabilidade. pegada, Da exato, sustentabilidade. da pegada por quilo de carne em termos de comprometimento de meio ambiente, né? Mas esses dois termos, eles só em cenários muito específicos que eles ainda são usados. O ideal sabe? agora ainda é usar o carne de cultivo. Carne cultivada é o termo de eleição, assim, na maioria dos países do mundo. E carne celular também é um termo interessante, porque os dois fazem alusão ao processo. Não tem juízo de valores. É para o consumidor entender, olha, porque o consumidor também, né, coitado, ele chega ali, ele vai ter carne convencional que não vai estar não está rotulado como convencional, tá carne, né? Aí tem carne plant-based, tem carne à base de plantas, tem carne vegetal, daí tem carne celular, tem carne... Prof, eu vou pedir só pra você vir um pouquinho mais pra Mais cá. pra cá? Ou Não, talvez... não o microfone, você, que você tá saindo do quadro da câmera. pessoa, tá Um pouquinho mais perto da Patrícia ali. É isso. Mais perto. Não tô tampando, né? Tá melhor, pessoal? Obrigada. Aí se bugar, se acontecer isso, ai meu Deus, qual que eu pego? Vai pro arroz e feijão, ó. mais O famoso fácil, combo arroz com né? feijão. Tem toda a proteína, é mais saudável, mais sustentável. E não precisou abater nenhum animal para isso, né? Não precisou envolver toda aquela Agora tem crueldade. uma outra expressão ali que a gente já ouviu também, que é a carne orgânica. O que seria o orgânico dentro da carne, né? Tá vendo Quando como a gente fala, confuso, né? Tem. Muitos termos. muitos termos, né? Porque aí você tem a opção, chega no mercado, tem lá carne orgânica. Aí a gente imagina, né, dentro do nosso imaginário, né? A gente pensa assim, a carne orgânica não usou hormônio, não usou isso, mas se você pensar na carne celular, algum tipo de hormônio, professora, vai ter que ter ali, né? Alguma coisa tem. E qual que é a diferença ou a aproximação entre carne celular e o que as pessoas entendem normalmente como carne orgânica? Tem tanta coisa na tua pergunta de novo. Gente, olha, A gente é muito curioso, a gente quer saber muitas coisas. a produção orgânica é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, tá? A gente tem produção orgânica de vegetais e produção orgânica de produtos de origem animal convencionais, tá? Então, carne orgânica é criação e matança de animais, tá? É uma regulamentação que tem uma preocupação com antibióticos, com medicações, às vezes até esse tipo de produção acaba de novo colocando um ônus nos animais, porque tem um período de carência, então as pessoas, se o animal precisa às vezes de um tratamento, ele não é feito. Antibióticos. Então, assim, a produção orgânica não é motivada por questões de preocupação com os animais. Ela é motivada por preocupações em uma produção mais sustentável, que são valores importantes também, lógico, né? Então, essa é a questão do orgânico, e isso é importante que fique bem diferenciado, né? Mas aí você fala da questão do hormônio. Gente, essa discussão é a discussão mais deturpada do mundo, tá? Então, assim, fica uma discussão. O frango tem hormônio. Daí vem o pessoal, né, da indústria. Porque isso é leigo, porque frango não tem hormônio. Tá. Eu já ouvi muito isso também. Então, assim, as pessoas estão falando frango tem hormônio porque elas estão querendo dizer que estão Colocando dando mais, hormônio sim. para o frango, né? Não estão dando hormônio para o frango. Por outro lado, os frangos que hoje são consumidos pelas pessoas que consomem carne, né? Eles são resultantes de seleção artificial, né? Isso é uma outra coisa também, mundo para a gente discutir. O que é natural e o que é artificial. Que as pessoas falam assim, é carne artificial, outro nome que já usaram, carne né? de verdade. O que não tem nada é de natural na carne convencional.
Da forma como o animal nasce, ele nasce com uma genética que é resultante da seleção artificial. No caso do frango, por exemplo, essa seleção artificial fez o animal que nasce com 50 gramas chegar em 2 quilos, que é o peso do abate, em 40 dias. Isso não existe na natureza, tá? Como que isso acontece? Por várias questões, dentre elas um perfil hormonal diferente que esse animal tem. Ele não tem o perfil hormonal do frango de vida livre. Não tem, né? Agora, sim, aí as pessoas falam, a indústria vem falando, não tem hormônio no frango. Isso é uma barbaridade. Não existe nenhum organismo vivo, nem animal, sem nem hormônio. planta, que não tem hormônio. Então, o hormônio endógeno. Que o hormônio, ou seja, o hormônio produzido pelo próprio organismo. O hormônio endógeno do frango industrial, produzido para abate, ele é diferente porque esse frango foi artificialmente selecionado. Ninguém vai lá injetar hormônio no frango, isso é mentira, isso é folclore, tá? Mas o perfil hormonal desse frango é diferente do perfil hormonal de um frango. E ele tem hormônio, tá? Então, no cultivo celular tem que pôr hormônio. De novo, o cultivo celular mimetiza as condições internas de um organismo. Sim. Se não tivesse hormônio, ele seria artificial. E tem que ter hormônio, claro, mas a carne que você come tem hormônio. também. Aliás, a carne que você come, voltando à tua pergunta da B12, né? Nenhum organismo animal produz B12. Só no reino vegetal ou no reino dos micro-organismos, das bactérias, é que a vitamina B12 é produzida, tá? Então, se você tem carne com B12, essa B12 não veio do organismo do animal. Então, Veio do que ele comeu. No caso de porcos e frangos, veio do que ele comeu. Sabe como? Com suplemento. Então, você está comendo B12 suplementada, só que você está passando o suplemento pelo animal, o que não faz nenhum sentido. Então, não vem essa história de pensar assim, mas é natural comer do frango. Não, porque esse frango está sendo suplementado. Tá? Você está passando o teu suplemento, eu prefiro pegar meu suplemento e... Tá? Quando é carne bovina, aí o bovino é um animal ruminante, né? Então, os ruminantes têm um trato digestivo, um sistema digestivo diferente do nosso. Eles têm 4 estômagos. O primeiro estômago, que é o rumen, ele é muito grande e ele é populado por bactérias e micro-organismos. Então, dentro do organismo do ruminante, ele carrega uma população de bactérias que produzem, entre outras coisas, a vitamina B12. Por isso, a carne do ruminante tem a B12, mas ela é por produção bacteriana também, tá? Então, a gente precisa desmistificar isso um pouquinho, que, eu como porque é natural, né? É natural você comer B12 de micro-organismos ou de plantas. E a gente come a partir de um suplemento, por exemplo, produzido industrialmente para concentrar B12. Então, não é diferente de comer no animal, né? E a história da gente sempre comer carne, né? Eu, como veterinária, me dá uma aflição quando as pessoas falam assim, olha os nossos caninos. Me dá vontade de falar assim, você já viu o tamanho? Abra a boca do seu gato e veja o que é um canino. Já viu do leão? De um animal, que é mesmo? né? Ou do cachorro mesmo. Nosso canino é atrofiado, gente, desde sempre, porque nós somos onívoros. A gente não vai lá pegar na mordida. Essa do leão é ótima. Né? Então, tem bastante... E aí, a antropologia cai como uma luva pra gente conversar sobre essas coisas, né? Quero voltar no paradoxo da carne depois. Pode. Não, inclusive, fica à vontade. Mas eu quero que a Patrícia deixa fale eu um até pouco ver. também. Então, pra gente fazer a Patrícia falar um pouquinho, eu fiquei bastante curiosa quando a gente estava conversando, porque eu acho que a área que você trabalha, que é a área do direito animal, dentro da área do direito no geral, ela também é uma área muito nova. Sim. Tipo, que até então as pessoas... Se até então as pessoas não estavam tão preocupadas em parar de consumir, quem dirá fornecer direito a esses seres, né? Então, eu queria que você desse uma explicadinha sobre o que é essa nova área, o que abrange, o que não abrange, como que os animais podem se defender nesse sentido, assim, tipo, de que formas que isso chega até você. E acho que era isso. Olha que legal. Porque eu fiquei bem curiosa. É uma área nova mesmo. Eu mesma, quando fiz faculdade, não tinha nem como optativa na minha época, né? Não vou contar a minha idade, tá? Hoje em dia que nas faculdades ainda está inserido isso no currículo, né? Na grade. E a gente pode falar aqui do ponto de vista do Brasil, isso foi positivado na nossa Constituição Federal em 88. Então, na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, é aquele que diz tanto o princípio
que inclui, do ponto de vista ambiental, que inclui os animais, a proteção dos animais e também do meio ambiente, como fauna, flora. Mas o finalzinho dele foi inserida ali a regra da proibição da crueldade contra os animais. É ali que foi positivado e que a gente pode dizer que, opa, ali tá, e todas as outras leis precisam, pela hierarquia de leis, precisam respeitar a Constituição Federal. Então, todas as leis federais, estaduais, todas as demais, elas precisam seguir e respeitar esse artigo da Constituição, que é a proibição da crueldade com os animais. Ou seja, é olhar para os animais, é aí que entra o direito animal, que é olhar para os animais com um fim em si mesmo. Eles não importa a questão do equilíbrio ecológico, dessa pegada que é do direito ambiental, né? Que sempre foi visto. Os animais, eles eram protegidos, mas dentro do cenário ambiental. Agora, não que seja algo totalmente contra, mas a linguagem do direito ambiental e do direito animal, elas têm uma correlação. E o ponto dela é justamente ver os animais por si só. Então, não importa o fim, se seria para nós humanos, os animais não humanos. Então, o direito animal, ele protege os animais não humanos. É com essa perspectiva. E que é novo, sim, mas a gente já tem positivado várias leis, demandas, código estadual, com essa perspectiva. Então, dá para falar que o Brasil é um dos países também pioneiros na proteção do direito dos animais, não só pelas ações impetradas, né, ajuizadas aí, mas o próprio posicionamento da Suprema Corte em relação a isso, começou acho que bem importante, que teve um marco no Brasil, foi na DIN da vaquejada, onde o ministro Barroso deu uma aula de direito animal, naquele voto dele, e foi proibido já a farra do boi, quando começou em Santa Catarina, que intrinsecamente é uma atividade que envolve crueldade com os animais, assim como várias outras atividades, né, que o ser humano pratica, mas algumas delas já foi declarado inconstitucional. A vaquejada é uma delas. Por consequência, o rodeio entraria aí também, né? Mas ainda não é. A farra do boi, que mais? A atração, acho que um passo que dá para fazer um paralelo aqui seria as carroças, né? Os animais, os cavalos usados para atração animal, onde hoje em dia já é proibido, mas os municípios, os estados ainda vêm nessa adaptação, né? E que quando começou, ou até um pouquinho antes, vamos voltar ainda mais, antes de falar das carroças, quando os carros surgiram, né? E aí as carroças começaram a deixar de surgir. Antes as pessoas viam aquilo como uma necessidade, que era uma forma de se locomover, né? Os veículos, né? Já que não tinham. E aí, com os carros, isso foi mudando. Então, acho que a gente precisa sempre estar com um olhar de o que é possível melhorar na sociedade para a gente ter uma sociedade mais justa, mais compassiva, mais sustentável, porque não tem um planeta B, né? Embora a gente tenha vários argumentos aqui, nossa, mas pela minha saúde é melhor eu ter uma alimentação vegana. Ah, mas pelo meio ambiente é melhor eu ter uma alimentação vegana, porque é mais sustentável. Se a gente pensa pelos animais, eu vou levantar a plaquinha da bandeira ética, né? Pela questão da compaixão pelos animais e para considerar mesmo o animal por si só. Inclusive, a Declaração de Cambridge de 2002 já declarou isso. Cientistas declararam já há mais de 10 anos que os animais, eles são seres conscientes e sencientes. Eles sentem, além de serem conscientes, eles sentem dor, entendeu? Então, eles precisam ser considerados, incluindo polvos nessa declaração. Então, a gente precisa estar com um olhar de, opa, o que dá para melhorar, né? Porque não tem planeta B. Não faz a menor diferença se eu morrer, o mundo vai continuar existindo, a natureza vai continuar existindo, mas vai acabar recursos, vai acabar alimentos, e aí, o que vai ficar? Por isso que a gente precisa, né, pensar, e a gente fala, o futuro é vegano. E a gente achava que, o futuro vai demorar mais, o futuro é vegano, parecia uma coisa assim, mais distante. Eu lembro quando eu virei vegana, parecia, meu Deus, ok, a gente entende que as pessoas têm um tempo, porque é uma questão cultural, porém, os animais não têm esse tempo.
A gente precisa fazer com que esse futuro chegue logo. Porque enquanto a gente está aqui conversando, num piscar de olhos, os animais estão sendo abatidos. Milhares e milhares. Sem falar dos aquáticos, naqueles números. São estarrecedores os dados. Então, a gente precisa mudar isso. E quem vai salvar o mundo não são nós veganos. São os não veganos. Quem vai salvar e poupar os animais da crueldade é justamente os não veganos, os não vegetarianos, né? Fazendo as escolhas diárias. E não é uma coisa assim, muito difícil. Ela é mais fácil do que as pessoas imaginam, né? Então, dá para começar pela campanha Segunda Sem Carne. Na SBB a gente tem, uma das campanhas é essa. Então, escolher um dia da semana, geralmente a segunda-feira é o dia considerado os dias dos recomeços, né? Então, vou começar a academia na segunda, vou começar a dieta na segunda. Então, a Segunda Sem Carne, ela vem aí com esse propósito de convidar a substituir a carne por produtos vegetais. E aí, aumentando. Começa um dia, aumenta para 2, e assim vai. E era isso, mas a pergunta acho que era sobre direito animal, né? Sim. Eu vou falando e a gente vai mudando de assunto. Patrícia, eu tenho uma pergunta para você, mas aí a Carla pode responder também, né? Pode complementar. É uma coisa bem simples. Quando a gente fala de bem-estar animal, né? Não eu acho que para grande parte da população é cuidar, é botar no colo, né? Mimar. Não é isso. Qual é a definição de bem-estar animal? Não é, né? Aí tem aquela coisa assim clássica que eu já vi também, que é assim, fazer um abate o mais humanizado. Vai morrer, o coitado. Abate humanitário. Humanitário, né? Aquela coisa assim. Mas vai morrer o animalzinho do mesmo jeito. Isso é humanitário, isso é humano, né? Eu diria que humanos matam. Sim. Matam e faz coisa pior. E aí, então qual é a definição? Né? Como que a gente pode definir de uma forma bem simples o bem-estar animal? Eu acho que de bem-estar eu vou deixar para a doutora Carla, porque não quero cometer nenhuma impropriedade técnica. Eu acho que seria melhor, né, Carla? Eu acho que, acredito que eu seja... posso ajudar. Acho que você não cometeria nenhuma impropriedade, mas eu posso ajudar, porque, na verdade, essa é a minha área de atuação principal, né? Então, assim, com a BEA, né? Com o Laboratório de Bem-Estar Animal, isso mesmo. Então, primeira coisa que é importante a gente diferenciar bem-estar animal como ciência de uma corrente filosófica que é o bem-estarismo. E como os nomes são muito parecidos, isso no Brasil está uma confusão, assim, né? Então, bem-estar animal é uma ciência que tenta entender como os animais se sentem nas situações em que eles se encontram, as mais diversas, e o que pode ser feito para melhorar isso, né? Bem-estarismo é uma corrente aí que vem se fortalecendo, que é achar que está tudo bem, desde que a gente dê o melhor possível para o animal, mas a gente não deveria questionar a produção animal, não deveria questionar o uso de animais em testes, nada disso. Tem só que fazer ele viver o melhor possível ali, tá bom. Então, essa é uma corrente filosófica. Enquanto que bem-estar é uma ciência que produz conhecimento para subsidiar as correntes filosóficas que queiram se utilizar de uma base científica nos seus argumentos, tá? Então, a ciência do bem-estar animal, como eu falei, ela visa entender como os animais se sentem. Como que a gente pode entender como os animais se sentem, né? Existem vários itens que compõem, daí, falando um termo um pouco mais técnico, o diagnóstico de bem-estar de um indivíduo. Porque pode ser um animal, pode ser um ser humano, né? Aí as pessoas falam assim, mas os animais não falam. Como é que você vai saber como é que o animal sente se ele não fala, né? Mas aí me dá a impressão que as pessoas querem que o animal fale em português, sabe? As pessoas querem que você chegue para uma galinha e fale assim, você tá bem? E que ela responda assim, hoje eu tô mais ou menos, né? Porque os animais se comunicam o tempo todo, se nós estivermos disponíveis para olhar. Então, é isso que a ciência do bem-estar animal busca, entender como os animais se sentem. Daí tem, basicamente, 2 eixos de diagnóstico. Existem os indicadores fisiológicos de como um indivíduo se encontra, se ele está bem, se ele está feliz ou se ele está sofrendo. E existem os indicadores comportamentais. Tá? Então, isso é uma área fascinante de uma tentativa de entender melhor o outro, que é o animal, né? Porque o ser humano fala também, mas o ser humano, a gente não tem certeza como é que o outro ser humano está, né? Até porque a gente pode mentir. Não é? Então, assim, é possível saber como um animal se sente numa aproximação muito, muito real da situação, como percebida pelo animal.
tá? É tentar entender como o animal se sente. Claro, não é perfeito, e daí dá até para entrar em problemas filosóficos, o problema da outra mente, tudo isso. Mas no mundo real, no mundo prático dos problemas que os animais enfrentam, é muito fácil saber que um animal não quer ir para o batedouro, que um animal não quer viver numa gaiola. Então, esses problemas, os mais, assim, críticos, eles são os mais fáceis do ponto de vista científico, tá? Muito fáceis de ser entendido. Então, a ideia da ciência do bem-estar animal é essa, entender como um animal se sente na situação em que ele se encontra. E a gente tem elementos na medicina veterinária para se aproximar dessa resposta, né? E aí, a partir disso, a gente quer mudança. Nesse sentido, em relação a termos também, o que caracterizaria o termo da ética animal, que se fala muito dentro do veganismo, né? A ética animal ela é muito ampla, na verdade, né? Se a gente começar... Isso é em 1940, lá quando tem um divisor aí de águas, o Peter Singer escreveu um livro, uma obra fascinante, Libertação Animal. Inclusive, fica aí já de sugestão. E que insere vários conceitos ali, do ponto de vista filosófico, olhando para os animais. Mas ele não... Acho que, hoje em dia, quando a gente fala em direito animal, ou mesmo veganismo, tem que trazer isso mais para a realidade. Não é uma coisa, assim, filosófica, sabe? É um estilo de vida, para não sei... É escolhas, né? E veganismo são escolhas diárias, né? Para você excluir, na medida do possível, o que explora os animais. Seja na alimentação, seja no vestuário, seja no entretenimento, seja com os testes. Então, o veganismo, essa educação animalista e veganista, é importante ela atingir todo mundo para que tenham esse olhar prático e não como uma coisa, assim, utópica, ou até mesmo da compaixão em relação aos animais, né? Tem agora, me surgiu aqui, acho que é importante a gente mencionar, tem a teoria do link, que a gente falando em teorias aqui, no direito animal que a gente estuda, o quanto pessoas que cometem crimes com maus tratos com os animais, que é chamado, né, maus tratos, né? A gente fala maus tratos com os animais, o quanto eles têm potencial de serem pessoas que vão cometer um crime com os maiores vulneráveis. Crianças, idosos, mulheres. Então, tudo isso faz um link, né, para você ver que aquela pessoa tem um potencial de subjugar, maltratar animais. Se ela faz isso com uma criança, com um animal, ela pode fazer isso com qualquer outra pessoa, né? Então, acho que é aquela história da gente considerar o animal por si só, com um fim em si mesmo, e ver que aquele animal está sofrendo. E nessa obra do Peter Singer, né, que fala do ponto de vista mais filosófico, ele traz esses aspectos mais práticos também e menciona o quanto é a teoria da ponderação não só de interesses, mas qual que é o interesse do animal? Viver. Viver e não sofrer. Ele está sendo considerado ali, quando está sendo usado para ser explorado, está sendo usado para vestuário, está sendo usado para alimentação, né? Vamos focar na alimentação, que está sendo o foco aqui? Não. Então, eu acho que saindo da teoria é uma coisa mais prática, né? Eu acho que é mais eficiente. Existe uma luta também contra a própria cultura, né? Porque se você pensar na nossa cultura ocidental cristã, são 2000 anos, pelo menos, né? 2023 anos, que a gente se fala que um Deus criou a natureza para o homem, que ele pode ir lá, pegar e usar do jeito que ele quiser. Então, e aí pensando só dentro do Brasil, em termos de cultura, se a gente pensar no sul do Brasil, o quanto que a carne, né, o churrasco, ele está presente. E aí, né, a questão que a Jo trouxe para a gente também, como que a publicidade entra em tudo isso, é muito investimento para poder mudar a narrativa. E quando a gente fala de publicidade, não é campanha publicitária apenas, né? Publicidade no sentido de tornar algo público. Então tem que estar o assunto o tempo todo na capa da revista, no telejornal, no cinema. E ao mesmo tempo, né, quando a gente começa a pensar que existe aí uma coisa que a gente chama um narcisismo da nossa cultura. Narcisismo, assim, as pessoas só pensam nelas e não pensam coletivamente. Então você vê que está tudo meio que integrado. Ao mesmo tempo, eu posso estar utilizando essa cultura do narcisismo para dar consciência para as pessoas, mas aí é uma consciência individual.
mas como que a gente consegue conectar as pessoas para mudar a cultura coletivamente falando, né? Então, tudo isso está muito complexo, né, no sentido de você conseguir construir um novo imaginário social, um imaginário cultural, coletivo, para uma mudança. As pessoas precisam se conectar e pensar coletivamente. Então, quando você pensa em carne celular, quando você pensa no bem-estar animal, é você pensar coletivamente, mas existe uma outra força que faz com que as pessoas só pensem individualmente. Narcisismo, né? Como se fosse Uma coisa Narciso olhando para o próprio, antropológica só, né? olhando para o próprio reflexo. Uhum. Então, às vezes, né, só para citar um caso que de uma época que era o tempo todo a gente fala de meio ambiente, né? Então, assim, a gente olhar para a mídia, o tempo todo está falando né, dessa necessidade da gente salvar o planeta, da gente pensar coletivamente. E, de repente, uma reportagem num programa telejornalístico de sexta-feira à noite fala sobre alimentação saudável, uma tal de ração humana. E no dia seguinte, no sábado, acabou todas as rações humanas nas lojas de produtos naturais. Mas as pessoas não pensam coletivamente, não pensam no meio ambiente, não quer saber de pensar em conjunto, mas quando é para o bem-estar só dela, narcisicamente, ela vai lá e consome. Então, às vezes, a gente fica pensando na publicidade, como que a gente usa esse narcisismo para ver se pensa coletivamente, mas a coisa continua. Nesse caso, o melhor argumento seria o de que é melhor pra você e não pro Exato. mundo, né? Sim, sim. Que ainda assim é melhor, né? Pra sua saúde. Ainda que fosse, eu sou egoísta. Pensando pra minha saúde, Exato. digamos. E não é egoísmo, na verdade. A gente pensar na nossa saúde é algo positivo, né? Eu não vejo como egoísta pensar na minha saúde. O que é mais saudável pra mim? Me alimentar bem, né? Mas isso não tem nada de ruim para os outros, né? Aham. Agora, se entra naquela questão do deleite no mero paladar, daí é outra coisa. outra coisa. Porque daí você atinge outras pessoas. Você comentou, agora me lembrou aquela questão, que daí no dia seguinte acaba tudo. A questão da pandemia. Nós estamos, né? A gente acabou de vir aí de uma pandemia. Inclusive, trouxe aqui até de sugestão o livro Pandemias, né, da doutora Cíntia e do o Vladimir, que menciona essa questão de onde surgiram as grandes pandemias, dessa questão zoonótica, do contato com os animais, sejam selvagens ou mesmo de criação, enfim. E a solução seria mesmo a alimentação vegana, né, a alimentação vegetariana, à base de vegetais. Mas no dia seguinte, quando começou no dia seguinte, entre aspas, né? Começou a pandemia, acabou o papel higiênico nos mercados, né? Você falou disso, eu lembrei disso. Uma questão. Mas eu acho importante a gente lembrar o quanto essa questão de saúde pública, até mesmo com as carnes de cultivo, o quanto elas vêm por uma questão mais controlada, né? Eu vou puxar a bandeirinha aqui para a doutora Carla levantar a bandeira. O quanto isso reduz as grandes pandemias, que é o contato justamente da alimentação, né, da carne. Então, isso é mais um ponto pro veganismo, tá vendo? Muito bom. Com certeza. Você comentou algumas vezes que ainda e eu, nas minhas pesquisas, vendo que mesmo nos lugares em que já é comercializado, que já é autorizado, ainda não é de um valor acessível. Ainda não está próximo ao valor que seria o valor da carne regular, como é que eu chamo? Convencional. O que você vê que seria necessário em termos, não só de escala, mas o que seria necessário para essa redução, assim? Tipo, o quanto seria necessário a gente produzir no Brasil para que o preço fosse, se não o mesmo, ou mais ou menos equivalente ao da carne normal, tipo... Em quantidade, talvez não seja a melhor forma da gente pensar nisso, mas o escalonamento, uma quantidade X, né? Porque são vários fatores que vão se integrar para compor o preço do produto final. O escalonamento é o X da questão, tá? Porque quando a gente produz pequena quantidade, a gente pode pagar insumos mais caros, né? Mas quando a gente quer produzir uma quantidade enorme, para o preço cair, a gente tem que diluir esses custos, né? Então, a primeira coisa e a mais importante é algo que a gente já conhece há muito tempo, que é o custo, o tempo e o investimento necessário para reduzir o custo de uma inovação radical, como é o caso da carne celular, né? Você falou do carro, a gente tem vários exemplos, né? Então, pensa, por exemplo, quem assistiu aquele filme Jogo da Imitação, que conta a história do Turing, do computador.
Só a NASA podia ter um computador. Ele era do tamanho dessa sala aqui, ele tinha os botões de 0 e 1, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas aquilo era caríssimo. Hoje em dia a gente anda com um celular que é muito mais poderoso do que um computador daquele. Então, o que faz cair o preço é investimento em pesquisa para se buscar caminhos que permitam o escalonamento e permitam o uso de insumos que sejam mais baratos e também a própria organização de uma nova cadeia, né? Porque hoje, por exemplo, para a gente montar um laboratório de zootecnia celular, a gente tem que importar um bioreator que é caríssimo, né? Mas por quê? Porque não tem empresa produzindo bioreator como a gente tem empresa produzindo carro. A hora que a gente tiver, o bioreator vai ser muito mais barato, tá? Então, são vários elementos aí, mas numa dinâmica que já é conhecida, já tem até mais ou menos uma previsão de tempo. O tempo médio para inovações anteriores, inovações radicais, né, atingirem pareamento de preço com a metodologia anterior é de cerca de 15 anos. Só que hoje a gente está muito mais rápido em tudo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, quanto tempo demorava para se produzir uma vacina, em quanto tempo foi produzida a vacina da Covid, a gente vê como... Eu, quando era aluna, se eu quisesse ler um artigo científico importante para a minha pesquisa, eu tinha que pedir para a biblioteca onde aquele original existia, mandar uma cópia pelo correio. Esperava no mínimo 30 dias. Hoje em dia eu clico e baixo PDF de 100, daí fico desesperada, porque eu não tenho tempo para ler 100, né? Mas só para dar uma ideia de como a dinâmica hoje é muito mais rápida, tá? Então, é um assunto que envolve vários elementos, tá, Joana? Não dá para reduzir só a uma coisa, mas é um conjunto conhecido. E aqui, quando a gente fala numa cadeia de produção de alimentos, a gente vai ter que ter essa cadeia funcionando a partir de atividades de pesquisa em diferentes áreas, né? Então, tem que ter desde a atividade dos melhores cultivares para produzir plantas que vão ser bons alimentos para a célula, né? Porque meio de cultivo é igual assim, ração para a célula, né? Até boas empresas investindo em produção de bioreatores, de preferência nacionais, porque vai ser muito mais barato eu comprar o bioreator nacional do que eu comprar o bioreator da Alemanha, como eu estou fazendo hoje, né? Então, eu vi uma coisa numa palestra que eu assisti que foi super interessante, que aconteceu em São Paulo, um evento, e um palestrante falou assim, quem aqui tem um celular produzido com tecnologia brasileira, levanta a mão. Ninguém tem, né? Porque não existe. Então, ele disse, e eu concordo, assino embaixo, ou a gente investe em pesquisa de carne celular agora, ou a gente perde também esse desenvolvimento. E a gente vai ficar comprando tecnologia de fora. Porque a mudança vem. E isso é o motivo da maior esperança, né? No caso da carne celular. É a primeira vez que o interesse em lucro está do lado dos animais, pela primeira vez na história, tá? Então, a gente está vendo uma situação porque a venda da carne celular pode ser muito lucrativa. A hora que ela for mais lucrativa, nós atingimos libertação animal, Patrícia, né? Então, é um momento de muita esperança. De muita esperança. Porque, assim, aí voltando alguns assuntos que a gente já abordou, né? É uma questão de compaixão, mas, acima de tudo, é uma questão de justiça, né? Um animal é um ser que é igual a nós em sentimentos, né? Só que ele está totalmente sob o nosso domínio. Então, o que é justo de se fazer com alguém vulnerável, né? E isso está totalmente ligado, porque assim, a naturalização da matança, quando a gente pensa nos bilhões... Aqui no Paraná é cerca de 2 bilhões de frangos por ano. Vocês conseguem imaginar muito, 1 bilhão? É muito. Eu consigo imaginar 20 mil frangos, porque eu já várias vezes entrei em granja. Entrando em granja. 20 mil. É um cenário assim... Que não consegue Como é que a gente chegou nisso, né? É. Como que a gente chegou nisso? Mas a gente está falando de bilhões de animais. Então, não tem como a gente naturalizar a matança de um ser vulnerável e daí não querer que haja guerra, entende? E aí é a teoria do link que você já mencionou, né? Porque a falta de justiça com o outro, ela não é pontual. Ou a gente trabalha isso, ou a gente vai continuar já algumas espécies a gente tem esse olhar para cães, gatos, pets. A gente tem já um grande... Quando a gente comenta assim, mas é que maus tratos. Acha que maus tratos né? Claro que é maus tratos. Quando batem num cachorro, um gato, na rua, óbvio, abandonar,
mas não imagino onde estão a maior parte dos maus tratos, que é na alimentação. Que aí né? entra a dissonância cognitiva, você que a gente ama- precisa fazer o Hertz falar sobre isso, se você ama um, por que você Façam come perguntas. outro? Eu ia incentivar que vocês as podem pessoas fazer não- perguntas um Pode. pro outro, tipo, você fazer pra Perguntar ela pra e uma tal. pessoa se ela acha normal maltratar um animal, assim, a De maioria cara, das logo pessoas de fala, cara. não, claro que não, né? E daí se tenta fazer essa pessoa ver que os animais que estão submetidos aos sistemas de produção estão numa situação de maus tratos, a pessoa não quer, tem um muro Não, ali, tem um muro, né? E isso vem sendo descrito como dissonância cognitiva, né? E a gente precisa entender melhor isso para ver como que a gente desfaz esse muro, para as pessoas se permitirem pelo menos pensar, né? Porque eu vejo da seguinte maneira, eu acho que tem aí uma indústria muito forte, né? Existe muito dinheiro, muito investimento para se manter esse muro, né? Essa barreira. Então, é uma outra questão, né? Outro dia falaram, se você perguntar para uma pessoa, você quer derrubar a Amazônia? Aí a pessoa fala que não. Qualquer pessoa, você quer maltratar um animal? Você quer matar um Não. animal? Não. Mas depois, aí existe uma força do capitalismo, do neoliberalismo, então que tem gente muito poderosa na Amazônia que está derrubando e vai derrubar e não depende da gente. A gente não consegue controlar, o governo não consegue. Então os animais estão nesse campo. Então existe uma força das marcas, de branding, de uma força da indústria. Também. Né? Então eu vejo uma briga, por exemplo, quando de tempos em tempos alguém fala assim, solta assim, o ovo dá colesterol. Então e tem uma campanha contra o ovo. E o ovo é um alimento super saudável. Mas aí você tem uma campanha, né? Desculpa. Você me cutucou aqui embaixo? Não. Ai, meu Deus. Brincadeira. Não, pra gente que não é vegana, eu prefiro os ovos, assim, eu prefiro, né? Mas enfim, você tem ali uma questão ali de É muito cultural, que é uma né? indústria, ela faz uma campanha contra o ovo, por quê? Porque vai valorizar outra indústria. Então, as pessoas começam a se alimentar mais de carne, etc. Então, assim, eu vejo que existem forças aí, né? Eu não quero criar nenhuma teoria da conspiração, mas não é que teoria da conspiração. Existem forças mesmo que compram laboratórios, que pagam artigos científicos em revistas para poder falar, olha, o cigarro não faz tão mal assim, entendeu? Então a gente vê, tem um filme que é Obrigado por Fumar, que fala justamente dessa indústria, onde você tem vários porta-vozes da indústria da bebida, do cigarro, do alimento industrializado nos Estados Unidos, e onde eles vão fazendo, disseminando essas Lobby. ideologias, cada um com o Pra seu reforçar, segmento, né? reforçando, né? É. E a gente sabe da força que tem a presença política, das marcas, Sim. do agronegócio, da bancada do E acontece agronegócio. o tempo todo. Então a gente está lidando com essas forças. Então, e aí você tem, existe todo uma ferramenta de comunicação que essas pessoas, essas marcas dominam. E aí vai se mantendo a tal da parede, a dissonância cognitiva, os algoritmos, tá tudo aí a serviço dessa Mas indústria. um pouco tá nas nossas mãos, né? Porque Sim. a gente individualmente tem o poder de decidir, né? Mas eu concordo. Tem até um livro, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Meatsplaining. Ele vem muito naquela ideia do mansplaining, de alguém interagir com você se colocando numa posição de autoridade, conhecedor do assunto, que a indústria da carne faz para tentar manter a ideia de que a carne é necessária. E aí o livro discorre sobre todas essas questões que você está colocando, algumas outras também que são muito interessantes se apropriar disso, né? E a força também é contra qualquer proposta diferente, né? Se você, por exemplo, numa escola, você pede refeição vegetariana para uma criança, é muito comum, né? A escola fala assim, não, mas a gente não quer colocar ideologia aqui, né? Mas quando você apresenta um bife para uma criança, você está colocando uma ideologia, um paradigma, né, de normalidade. E aí também tem uma abordagem super interessante que tenta justificar, né, eles tentam entender para a gente poder trabalhar melhor essa questão da naturalidade de se comer carne, né, que é a teoria dos 4 N's, né, que é super interessante. Como que a gente se tornou normal, né? O que se defende é que é normal comer carne. O que foi naturalizado? É natural comer carne. É necessário comer carne. E cada uma dessas premissas, se você for olhar bem, faz parte de um paradigma vigente que se quer manter, mas todos são questionáveis, né? Então, até aquela ideia, o ser humano se desenvolveu quando começou a comer carne, é verdade, mas será que a gente está colocando a interpretação correta?
Quando o ser humano não tinha o que comer, a preocupação era achar alimento. Você estabiliza. Hoje a carne é importante, ela não tem mais essa importância, porque hoje você vai no mercado e você tem zilhões de opções de uma boa alimentação sem carne. Aí vem sempre aquela pergunta, mas se tiver numa ilha, você come? Se você estiver numa ilha, você come até outro ser humano, como aconteceu aquela história do acidente aéreo e tal, né? Então, assim, não é isso que a gente vive. Ponto, exato. Né? Se a gente for, por algum motivo, reverter a situação, claro, mas não é uma questão de vida ou morte comer carne. Hoje em dia, o nível de consciência da sociedade é outro, né? A gente sabe que não é mais um mal necessário. Exato. Né? Mas é muito cultural mesmo, isso que você estava comentando. E para reforçar aquilo, né? A gente está mudando de canal, aparece lá, o agro é pop, o tempo todo. Tudo acontece sempre para reforçar, sempre como se os animais fossem instrumentos para a gente usar, né? Estão aqui a nosso, né, poder usar como nós quiséssemos. E não é assim. Né? Tem um livro da Melanie Joy que fala Por que amamos cachorro, comemos porcos e vestimos vacas. E ele entra exatamente nessa abordagem que a gente estava comentando. É bastante interessante, assim. Mas tem que... Os 3 N's são dela também. O historiador Yuval Harari tem um livro intitulado Homo Deus. Né? Ele fala sobre... E um dos detalhes desse livro que é interessante, ele fala sobre por que nós temos medo. Né? A gente tem um medo da inteligência artificial. Tá? Porque aí um dos argumentos desse autor, ele fala assim, olha, porque o ser humano, a vida toda, em toda a sua evolução, sempre dominou aqueles que ele julgava menos inteligentes. Então, os animais entram nesse aspecto. Então, olha o que nós fazemos, as outras raças, as outras culturas, né? Então, imagine, então, olha o que nós fazemos com os animais, que são seres irracionais. Agora a gente vai criar uma inteligência que vai ser mais inteligente que a gente, que vai nos julgar irracionais. E o que eles vão fazer? O que essa inteligência vai fazer com a gente? Então, o grande medo, o grande fantasma em torno da inteligência artificial é justamente essa possibilidade de você criar algo, uma entidade, um ser, enfim, que seja mais inteligente que a gente. E geralmente nos filmes de ficção científica a gente pensa assim, a máquina sempre chega à conclusão, temos que eliminar o ser humano do planeta, né? Então, curiosamente, né? Então, Assista Resistance. Isso. Ele é bem interessante. A gente chega... Quer falar alguma coisa? Não, um pequeno comentário, fala. O Yuval Harari, ele é muito ativo nessa discussão da urgência da gente ter outras formas de se alimentar. Né? Então, ele fala, inclusive aquele 21 lições para o século XXI, ele tem um capítulo lá, e ele fala como que a gente precisa dessa evolução. Né? E com relação à inteligência artificial, ele diz, né? A era... da presença humana talvez não, mas do domínio humano no planeta está terminando, porque quem vai dominar no futuro vai ser a inteligência artificial. Sim. E aí a gente só espera que ela seja mais bondosa do que a gente quem foi. a criou. É né? aquela história, a natureza vai continuar, né? Quem vai ser extinto... num caos, exato, o planeta o que segue. se extingue são as espécies. Nós, então, a gente precisa, mesmo pensando em nós, com essa vertente antropológica que a gente estava conversando lá no começo, precisa ter esse olhar. Exato. Né? Diga, Joana. Minha produção me trouxe um desafio, que é tentar fazer vocês responderem uma pergunta, a mesma pergunta, cada uma de vocês, que é a mesma pergunta que eu fiz no início, em 1 minuto. Vamos ver se é possível. Se não for possível, tudo bem. Tem um cronômetro para ajudar a gente. Mas a pergunta como... Tá, deixa eu formular ela bonitinha, para ser cabível dentro de 1 minuto. Do que você acha que o ser humano vai estar se alimentando no intervalo de 50, 100 anos e por quê? Talvez o porquê pode ficar de lado, considerando que é 1 minuto só. Mas a sua opinião, tipo assim, não é um dado científico, mas o que você realmente acredita, sabe? Em quantos anos? 50 anos? 50 anos. Vamos trabalhar com 50 anos. 1 minuto. É para começar? Qualquer uma das duas. Pode pensar na pergunta, no que você vai dizer, assim, também. Há 50 anos, mais ou menos... Peraí, como é que é? Tic-tac.
Não, acho que é uma resposta bem simples mesmo. Eu acredito que, se for tanto tempo assim, eu penso que o futuro é vegano mesmo, porque é uma questão de sustentabilidade mesmo, não tem como. Nós não temos mais recursos, é uma questão de saúde pública, o direito animal crescendo muito também, uma série de razões. Pela nossa saúde, né, pelas doenças, tudo, eu acho que a alimentação do futuro, ela é vegana, então vai ser a base de vegetais. Ela é mais sustentável, não faz sentido alimentar um animal com ração, soja, milho, plantar pastos e pastos, ter pastos para isso, para poder depois ingerir. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que a alimentação do futuro é a vegana mesmo. Então, resumidamente, é isso. Eu não sei, porque eu não sei. É uma discussão ainda em aberto, e depois, se tiver tempo, daria até para ouvir a opinião da Patrícia, se os produtos celulares de origem animal são veganos ou não. Essa discussão é uma discussão em aberto, tá? Eu acredito que em 50 anos nós teremos uma proporção muito maior da nossa dieta vinda de alimentos de fermentação e de cultivo celular. Eu acho que isso vai acontecer. E a maior parte da nossa dieta, eu acho também que será de base vegetal, né? Mas eu vou usar os outros 30 segundos que eu espero ainda ter para falar do que eu acho que o ser humano não vai estar se alimentando daqui a 50 anos, que são os animais, tá? E aí, nisso, eu excluo, talvez, etnias e povos que estão em momentos diferentes. Mas falando dessa vida urbana ocidentalizada, e mesmo na Ásia, as grandes metrópoles que têm acesso ao supermercado e que comem alimentos da grande indústria, né? Não estou falando do Inuí que come foca, tá? Mas esse cenário, que é o cenário de maior sofrimento animal e de maior consumo de carne e de produtos de origem animal, eu acho que isso, daqui a 50 anos, a gente não vai mais estar fazendo. O que é curioso, né? Porque eu achava, logo que eu virei vegana, há muito tempo, eu pensava, nossa, vai demorar ainda para o mundo ser vegano, né? A gente precisa pelo menos da maioria, né? 50% mais um, aí vamos ser a maioria, e o resto daí vem como consequência e tal. Mas, não, é impressionante o divisor de águas, que as coisas, a tecnologia tá, as inovações, então, as carnes de cultivo, elas estão nessa... É um debate novo para trazer para a sociedade isso, para a sociedade entender o que é melhor e uma série de diretrizes e como vão ser feito tudo isso. Esse debate de se vai ser vegano ou não, teria que ser visto isso no decorrer da... abre aspas, carruagem. Mas vegetariano não, né? Porque vegetariano é alimentação, se trata de alimentação. E daí a alimentação é à base de vegetais. O veganismo inclui isso, todas as outras veganismo instâncias. é os olhos para os animais, né? Com os olhos perante os animais. E é por isso que essas tecnologias fazem muita diferença para a gente avançar, dar passos exponenciais aí e trazer a mudança, fazer com que esse futuro chegue logo, né? Então a gente precisa estar de olhos abertos aí para as inovações e tecnologia, com certeza. Queria perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, mais alguma coisa que a gente falou e daí ficou lá e quer voltar. Alguma coisa assim, nesse sentido, se o Hertz tem mais alguma pergunta. Se vocês têm alguma pergunta uma para outra. Eu queria fazer um comentário. Diga. Claro. Pode fazer. É tangencial, não foi falado diretamente, mas... acho que está muito na mão de cada um de nós. A gente precisa exercer mais autonomia, né, nas nossas escolhas. Isso é uma realidade importante em vários cenários. Mas eu sempre lembro de uma personagem de um livro super bacana que se chama A Vida dos Animais. É um livro bem curtinho, leiam. Ele é bem rapidinho, é romanceado. O autor é o Coetzee, que é um autor da África do Sul, inclusive prêmio Nobel de literatura, né? E nesse livro tem uma personagem, a personagem principal se chama Elizabeth Costello. Ela nunca mais me abandonou desde que eu li o livro, sabe? E ela fala da aflição que é quando, por um motivo trivial, alguém escolhe... Sabe aquela situação assim, você está numa pastelaria e alguém vai pedir um pastel e o atendente pergunta se você quer de palmito ou você quer de carne, né? E você fica, escolhe de palmito. E a pessoa fala, não sei, acho que eu vou comer de carne.
né? Então, repensar nossas pequenas atitudes, porque nessa pequena escolha que cada um de nós faz a todo momento, tem uma vida ali, né? Tem alguém que queria viver e que não pôde, por causa de escolhas nossas que são tão triviais. Então, abandonar um pouco aquela sensação de impotência, porque eu não consigo ser vegano, né? Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada, mas se cada um de nós deixasse de comer carne na segunda-feira, parece quase nada, né? A gente ia reduzir 1/7, né, da demanda por carne no planeta. Só abandonando um dia, né? E daí abandonar uma linguagem ruim, né? Porque parece que está tirando, né? Mas você trazer mais opções vegetarianas, opções ricas para a sua dieta, que você normalmente talvez não tenha o hábito ainda de consumir. Então, é possível fazer diferença nas menores atitudes. Perfeito, Carla. Substituir, né? Eu vou Sim, puxar o gancho sim. da Carla para deixar já o convite aqui, ó. Hoje é sexta, então dá para até segunda-feira bolar já, organizar o cardápio, passar no mercado se precisar e provar, experimentar a segunda sem carne. Na SVB a gente tem diversos e-books para ajudar nisso, como eu mencionei. Então dá uma olhadinha lá no site, www.svb.org.br/livros. Lá tem diversos e-books, tanto que falam sobre essa questão dos animais, que a gente estava falando aqui, da indústria dos ovos, inclusive, também. Bastante interessante. E como montar cardápio sustentável de baixo preço, também acessível. E a segunda-feira é o dia perfeito para começar, né? Quem quiser começar no sábado, pode começar, mas eu vou ficar bem feliz. Pode me escrever no direct, eu ajudo. Mas a segunda-feira é um ótimo dia para isso. O Paul McCartney é o grande embaixador da campanha da Segunda Sem Carne Mundial, né? Mas quem trouxe a Segunda Sem Carne para o Brasil foi a SVB. Aqui a gente faz essa campanha 100% à base de vegetais. E eu acho que não é parar, né? Acho que é trocar, substituir. Eu acho que eu gosto desse termo. Substituir produtos animais por produtos 100% vegetais, sem nada de origem animal. Então, eu acho que é mais saudável, é mais sustentável e a gente faz com que o prato seja mais compassível. Aquele garfo que a gente não imagina, que a gente está se alimentando todo dia, ele tem um peso muito grande de salvar os animais. Porque ali são bichos, animais não humanos que gostariam de estar vivos, que sofrem, sentem dor. Então, considerar isso não como animais para serem alimentados, mas que são animais para viverem. Então, eles não são ingredientes. Então, a Segunda Sem Carne fica o convite para poder iniciar aí. Então, vou terminar com a pergunta: se você ama um cachorro, um gato, um pet, por que você come um porco, uma vaca, um boi, galinha, etc. Tá? No site da SBB tem muita informação, inclusive o livro Pandemias, que eu comentei também, tá bom? Você tem alguma outra indicação? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre carne celular, o processo e tudo que tem no entorno disso, eu vou fazer também a divulgação do site do Zoocell, que é o Laboratório de Zootecnia Celular do UFPR. Então, a gente está no Instagram, a gente tem site, @zoocell.fpr. Com 2 Os. 2 Os, zoo, né, de animal. E de zootecnia celular também, que é, então, produção de alimentos de origem animal via alternativas ao uso de animais que querem viver. Queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês duas aqui. Também agradecer a presença do Hertz, que veio aqui me ajudar para não ficar sozinha. Foi um e acho que era prazer. isso. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz. Eu adoro estar em ambientes assim que trazem essas pautas para mudar a realidade, né? E fazer esse futuro chegar logo. E estar dividido espaço aqui com a doutora prazer. Carla, que é uma referência, posso falar mundial mesmo, porque no tema é uma referência mundial. Doutora Carla Bolento, então é um prazer enorme estar aqui. Estou super feliz. Vocês Obrigada. sabiam que a maior campanha Segunda Sem Carne do mundo é da
SBB? Da SBB, É, a que maior. legal. Tô feliz. Aham, ela tem mais de 40 países, mas quem trouxe pro Brasil foi a SBB e aqui ela é a maior do mundo. E o Paul McCartney, ó, que vai estar aqui no Brasil agora. Excelente. Vai ter, logo mais vai ter mais novidades. Não sei se vocês acompanharam nas redes sociais da SBB, @Sociedade Vegetariana. Estaremos presentes em alguns shows dele, do Paul, aqui no Brasil novamente, para levar a campanha da Segunda Sem Carne. Então, fica aí, ó, quem é fã de Beatles, etc. Mais um motivo. Gente, motivo é que não falta. Não falta. é verdade, Fã de Fórmula isso é verdade. 1 também, fã tem de de Fórmula tudo. 1, Tênis. o que vocês quiserem. Uma última propaganda, né? A Manda ver, publicidade professora. Claro. da Aproveita. nossa maravilhosa UFPR, né? Em homenagem ao pessoal do Direito, ser formado em Direito. Nós temos uma pessoa que é expoente em Direito Animal no Brasil, que é o professor Vicente. É daqui, inclusive. Professor de Ah. Direito da UFPR. Eu falo, gente, a Federal do Paraná, sensacional. Doutor Vicente Ataíde, com De repente, certeza. conversar com ele sobre Um direito grande marco animal, ele tem muita coisa também. Muito né, a acrescentar. Isso Vai aí, a compartilhar. UFPR fazendo escola. Eu só quero agradecer, Joana, pelo convite, estar aqui. Aprendi um monte, entendeu? Aqui. Então, esse é o papel da universidade, dar esse espaço, porque eu acho que é conhecimento, é informação que faz a diferença aí fora. E a Agência Escola é um projeto que está sempre levando esse conhecimento, essa informação para mudar mesmo as pessoas, né? Então, eu estou muito feliz de ter participado aqui, faxina. Estou feliz de ter feito o seu dublê de corpo aqui agora, tá? E me chame mais vezes se for preciso. Tá? Foi um prazer conversar com vocês. Acho que é isso, Igualmente. então. Por hoje é só Joana. agradecer todo mundo, agradecer vocês, agradecer a nossa equipe, agradecer todo mundo que vai assistir, agradecer também a UFPR, agradecer o departamento, agradecer a UFPR TV. E acho que é isso. Não tem mais quem agradecer. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, obrigada. Tchau.